Olá, meu nome é Lúcia, tenho 63 anos e o que eu vou te contar aqui dói mais do que qualquer outro abandono que já vivi. Muita gente me vê andando pela rua, sozinha, com minha sacolinha da feira ou sentada na praça com meu crochê. Me cumprimentam com um "Bom dia, Dona Lúcia", me tratam com respeito, mas ninguém sabe o que carrego aqui dentro, porque a maior dor da minha vida não foi a viuvez, nem o câncer que venci. Foi ver meu próprio filho me afastar do momento mais importante da vida dele, o casamento. Mas antes de continuar, se você já sentiu a dor de ser deixado de lado por alguém que você criou com tanto amor, por favor, fique comigo até o fim dessa história, porque hoje eu vou abrir meu coração e talvez você se reconheça em algum trecho. Tudo começou quando ele conheceu a Amanda, linda, educada, de boa família. Nos primeiros encontros, ela foi gentil comigo. Até me chamava de tia, com um sorriso doce. Mas com o tempo, algo mudou. Ela começou a querer distância. Se o almoço era na minha casa, inventava dor de cabeça. Se eu ligava, ele atendia já apressado. "Oi, mãe, tô com a Amanda aqui, posso te ligar depois?" No início, achei que era ciúme bobo da minha parte, mas depois percebi. Ela não queria só o meu filho. Ela queria ele só pra ela. Eu, que o embalei quando tinha febre, que trabalhei como costureira por décadas para ele estudar, que vendi meu anel de noivado para pagar a faculdade dele. Agora era tratada como um incômodo. Ainda assim, eu engolia o orgulho. Nunca fui do tipo que se mete. Mesmo quando percebi que ela fazia pouco caso de mim, falava baixo na minha frente, me ignorava nas conversas, ria quando eu errava alguma palavra. Mas o que me quebrou foi quando recebi o convite de casamento. Um envelope branco, bonito, mas sem meu nome. Estava endereçado apenas à família Lúcia. Eu pensei, deve ser só erro de impressão. Mas aí liguei para ele, e a resposta veio como um soco no estômago. "Mãe, sobre o casamento, a Amanda acha melhor que a senhora não vá." "Como assim? Não vá?" Eu perguntei com a voz trêmula. "É que ela acha que vai ser desconfortável, que a senhora pode criar climão. Ela se sente julgada." Eu fiquei muda, depois de tudo, depois de uma vida inteira. Agora eu era uma ameaça à felicidade dele? Sabe o que ele me disse? "Mãe, eu amo a senhora, mas eu escolhi a Amanda e preciso respeitar a decisão dela." Respeitar? E quem respeitou tudo o que eu fiz por ele? Fiquei horas sentada no sofá, olhando para o chão, a carta ainda na mão, o coração despedaçado. E sabe o que é mais triste? Não é nem não ir ao casamento. É saber que, se eu for, serei vista como persona non grata. Que o meu abraço vai ser forçado. Que minha presença vai ser desconfortável. Eu não sou perfeita, mas fui mãe com toda a minha alma. E agora, me sinto descartada como um móvel velho que já não combina com a nova decoração da vida dele. Você já foi apagado da vida de alguém que deveria te amar para sempre? Já sentiu o gosto amargo da ingratidão dos seus próprios filhos? Comenta aqui, porque hoje eu falo por todas as mães esquecidas. Quando a gente é mãe, a gente não espera troféu, não espera aplauso nem medalha. A gente só quer uma coisa, ser lembrada com carinho. Mas parece que com o tempo, até isso nos tiram. Eu tive o Gabriel quando tinha 27 anos. O pai dele foi embora quando ele ainda estava no meu ventre. Disse que não estava pronto para ser pai. E eu? Estava pronta para ser mãe? Não. Mas eu fui. Trabalhava como costureira durante o dia e à noite pegava roupa para reformar em casa. Tinha dias que eu não comia para deixar o leite para ele. Inventava histórias sobre comida só para ele não perceber que eu estava com fome. Lembro de um inverno rigoroso. Eu tinha apenas um cobertor. Dei para ele. E me cobri com jornais. Ele nunca soube disso. E nem precisa saber. Porque ser mãe é isso. É sofrer calada. É amar sem precisar que o outro entenda a profundidade do que você faz. Quando ele teve febre pela primeira vez, fiquei acordada 48 horas seguidas. Orava, pedia para Deus. Se for para alguém sofrer, que seja eu, mas não ele. E assim foi por toda a vida. Com 12 anos, ele queria um tênis caro. Todos os meninos da escola tinham. Eu vendi minha aliança de ouro, aquela mesma que eu guardei desde os tempos de noivado, só para ver ele sorrir. Quando ele passou no vestibular,
ninguém chorou mais do que eu. Não porque ele seria doutor, mas porque, ali, eu entendi que meu esforço não foi em vão. Mesmo quando ele foi morar em outra cidade, eu nunca me fiz de vítima. Ligava uma vez por semana, só para não incomodar. Sempre dizia: filho, tá tudo bem aqui. Se cuida, viu? Mesmo que, na maioria das vezes, ele respondesse com pressa. A vida foi passando e, com ela, o tempo foi levando minha importância. No lugar do "mãe, me ajuda", veio o "não se mete". No lugar do "mãe, vem me ver", veio o "tá corrido aqui". Mas eu sempre achei que, um dia, ele se lembraria de tudo. Que quando chegasse a hora do casamento, eu estaria ali, de mãos dadas com ele, como foi a vida inteira. Mas não. Na hora de dividir a festa, os votos, o altar, eu virei problema. A Amanda nunca gostou de mim. Isso ficou claro com o tempo. Ela achava que eu era simples demais, que minha casa cheirava a comida do interior, que minhas roupas eram bregas, que meu modo de falar era vergonhoso. E ele ria, dizia: "Ah, mãe, não liga, é brincadeira dela." Mas não era brincadeira, era desprezo. E agora, a grande brincadeira da vida é que eu fui apagada da história. Outro dia, mexendo em uma caixa antiga, encontrei o caderno de caligrafia do Gabriel. Na capa, com a letra torta de criança, estava escrito: "Para a melhor mãe do mundo." E ali eu desabei. Porque no fundo, eu não perdi só o direito de estar no casamento. Eu perdi aquele menino, aquele que me abraçava quando caía, que me dizia: "Mãe, não quero te ver triste", que chorava quando eu me machucava. Hoje ele defende uma mulher que fez de tudo para me afastar e ainda teve coragem de dizer que eu poderia comprometer o clima da cerimônia. Sabe o que comprometeu o clima da minha vida? A frieza dele, a ingratidão, o esquecimento. Mas quer saber? Eu não vou me humilhar. Eu fui uma mãe presente, trabalhadora, digna. Se ele quiser me apagar da história dele, o problema não é mais meu, é dele. Porque um dia ele vai lembrar. E quando lembrar, eu talvez nem esteja mais aqui para ouvir. Você já sentiu que todo o amor que deu não valeu de nada no final? Já foi deixado de lado por alguém que você colocou acima de si mesmo? Me conta nos comentários. Essa dor não é só minha, é de muitas mães. O dia chegou, o casamento. O dia que, durante anos, eu imaginei com carinho. Sonhava com o Gabriel no altar, sorrindo nervoso, e eu sentada ali, no primeiro banco, com os olhos marejados e o coração explodindo de orgulho. Mas não foi isso que aconteceu. Naquele sábado de sol, enquanto o resto da cidade se arrumava para a festa, eu fiquei em casa, na minha casinha simples, de chão de madeira e cheiro de café coado. Vesti minha melhor roupa, mesmo sem convite, mesmo sabendo que não pisaria na igreja. Sentei na varanda, com o rádio ligado baixinho, e o coração calado. A vizinha da frente, sem saber do que tinha acontecido, gritou do portão: "Dona Lúcia, vai demorar para sair? Tá linda! Vai direto para a igreja?" Eu sorri. Mentir dói. Mas explicar dói mais ainda. "Não vou não, minha flor. Não tô muito bem hoje", respondi. Ela fez cara de pena, acenou e foi embora. Por volta das 4 da tarde, os sinos da igreja tocaram. Ali, a poucos quarteirões da minha casa, a cerimônia estava começando. Meus joelhos fraquejaram, porque naquele momento o mundo seguia, sem mim. Pessoas sorrindo, noivas entrando, fotos sendo tiradas. E eu, ali, na varanda, com os olhos fixos na rua vazia, na xícara de café já frio, e na dor que queimava por dentro. Eu me perguntava: será que alguém vai sentir minha falta? Será que no meio das flores, dos votos e das risadas, o Gabriel vai se lembrar da mulher que deu a vida para ele chegar até ali? Mas ninguém bateu na minha porta. Nenhum carro parou. Nenhuma mensagem chegou. Nenhuma foto. Nenhum "mãe, pensa em mim hoje." Nada. Eu fui apagada. Durante a noite, escutei fogos. Vi os flashes do céu pela janela. Em outro tempo, eu teria me emocionado. Mas aquele brilho só escancarava o que eu já sabia. Eu fui substituída. Na mesa do bolo, havia um lugar reservado para a sogra da noiva, mas não para mim. Nos agradecimentos, com certeza falaram da família da noiva, do apoio de todos. Mas meu nome não foi citado. Eu chorei em silêncio.
Como tantas mães fazem, engolem a dor para não atrapalhar a felicidade dos outros. No domingo, o bairro amanheceu diferente. Todo mundo falava do casamento. Mas foi lindo! Que decoração! Nunca vi o Gabriel tão feliz. E eu apenas sorria com educação. Mas por dentro, eu morria um pouco mais. Um detalhe curioso. Na segunda-feira, encontrei o Sr. Antônio, o porteiro do prédio onde Gabriel morou por anos. Ele me olhou com olhos tristes e disse: Dona Lúcia, o que aconteceu? A senhora não foi ao casamento do seu filho? Eu engoli seco e respondi com a voz mais firme que consegui. Ele achou que eu não precisava estar lá. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois colocou a mão sobre a minha e disse: Ele vai se arrepender. Um dia vai. Eu não desejo o mal a ninguém, muito menos ao meu filho. Mas a vida, ela ensina. E às vezes ensina tarde demais. Você já foi excluído de algo que deveria ser seu por direito? Já viu a felicidade dos outros construída sobre o seu silêncio? Comenta aqui embaixo. Você não está sozinho. E eu também não. Passaram-se semanas. Depois, meses. E o silêncio virou rotina. Nenhuma mensagem. Nenhuma visita. Nada. Era como se, após o casamento, eu tivesse deixado de existir. Às vezes, pegava o celular e olhava aquela foto antiga do Gabriel me abraçando no Natal. Ele tinha uns 10 anos, o rosto colado no meu ombro, sorrindo como se o mundo estivesse em paz. Onde foi parar aquele menino? Eu não chorava mais. Não porque a dor tinha passado, mas porque ela se instalou. E quando a dor se acomoda, ela deixa de gritar. Ela apenas fica ali, como parte da casa, como uma cadeira quebrada que a gente não joga fora. Mas então, numa terça-feira qualquer, enquanto lavava a louça, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com a voz abafada. Alô? Do outro lado, silêncio. Alô? Repeti mais firme. E então eu ouvi. Oi, mãe. Meu coração parou. Era o Gabriel. A voz dele estava baixa, quase um sussurro, como quem carrega um peso. Por um instante, eu não consegui responder. Só me sentei à mesa com as mãos trêmulas. Ele respirou fundo e continuou. Mãe, me perdoa. Essas palavras, eu esperei por elas com todas as células do meu corpo. Mas quando chegaram, soaram estranhas, distantes. Perdoar o quê, Gabriel? Eu perguntei, tentando não soar dura. Por tudo. Por ter te deixado de fora. Por ter te magoado. Eu errei, mãe. E agora eu vejo. Fiquei em silêncio. Ele continuou. A Amanda. Ela não queria você por perto. Disse que você ia roubar a atenção no casamento. Que ia nos envergonhar. E eu fui fraco. Eu cedi. Você cedeu o lugar da sua mãe, Gabriel. Respondi, com a voz embargada. Ele começou a chorar. E naquele momento, confesso, eu também chorei. Chorei de raiva, de alívio, de amor ainda ferido. Eu nunca quis te afastar, mãe. Juro. Mas agora eu tô vendo o tamanho do erro. E não tô conseguindo viver em paz com isso. E por que agora, Gabriel? O que mudou? Ele hesitou. Depois respondeu. A Amanda disse que não quer filhos. Disse que minha vida precisa ser só nossa. Que família atrapalha. E eu percebi. Eu já deixei você de lado. Não vou deixar tudo mais. Sabe o que é mais doloroso? É perceber que só depois da dor dele é que ele viu a minha. Mas ainda assim, eu o ouvi. Aquela ligação não apagou o que foi feito, mas acendeu uma chama que eu pensei estar apagada. A esperança. Conversamos por quase 1 hora. Ele pediu para me ver. Disse que queria conversar olho no olho. E eu aceitei. Mas deixei claro. Gabriel, eu sou sua mãe. Não sou sua culpa, nem seu fardo. E se você realmente quiser me ter de volta, vai ter que me defender, não apenas me visitar às escondidas. Ele concordou. E prometeu que as coisas iam mudar. Naquela noite, dormi pela primeira vez em meses com o coração um pouco mais leve. Não curado, mas remendado. E eu me perguntei, quantas mães, como eu, foram deixadas de lado por causa de escolhas alheias? Quantas ainda esperam um telefonema que nunca vem? Você já recebeu um pedido de perdão, que veio tarde demais? Ou ainda espera que alguém te reconheça depois de ter te descartado? Comenta aqui. Porque essa história não é só minha. Ela pode ser a sua também.
2 dias depois da ligação, ele marcou de vir me ver. Disse que viria sozinho. Preparei café. Bolo simples de fubá, como eu sempre fazia quando ele chegava da escola. Arrumei a casa como se fosse uma visita de honra, porque de certa forma era. Era o meu filho, que finalmente lembrava de onde veio, mas confesso, meu coração tremia. Enquanto a chaleira esquentava, eu me olhava no espelho, não para ver se estava bonita, mas para ver se eu aguentaria. E então, ele chegou. Vi o carro parar do outro lado da rua. O portão rangeu e ele entrou. Mesmo adulto, com barba por fazer e olhos cansados, eu ainda enxergava meu menino ali. Ele me abraçou. E foi estranho, porque não era um abraço automático, de filho educado. Era um abraço com peso, com alma, com arrependimento. Ficamos assim por longos segundos, até que ele soltou um suspiro e disse: "Mãe, eu nem sei por onde começar." Eu respondi, olhando nos olhos dele: "Então começa pela verdade." Sentamos à mesa, a mesma onde tantas vezes ele fez dever de casa enquanto eu costurava. Ele mexia na xícara de café sem beber, olhos baixos, como quem carrega uma mala pesada. Eu fiquei cego, mãe, cego de querer agradar. A Amanda, ela sempre teve ciúme da senhora. Dizia que a senhora mandava em mim, que nossa conexão era doentia. E eu, com medo de perder ela, fui aceitando tudo, inclusive apagar sua mãe da sua vida. Eu disse, sem levantar o tom. Ele assentiu, sem desculpas, sem justificativas. Eu me deixei manipular. Quis tanto fazer dar certo com ela, que deixei de enxergar quem sempre esteve do meu lado. "E agora?" perguntei. "Agora que o casamento já foi, que a festa acabou, que o mundo aplaudiu?" Ele respirou fundo, olhou nos meus olhos pela primeira vez desde que entrou na casa. "Agora eu quero recuperar minha mãe." A frase ficou ecoando no ar. Recuperar minha mãe. Como se eu fosse uma peça que ele pudesse buscar na prateleira quando quisesse. Mas eu não sou objeto. Sou mulher. Sou mãe. E fui ferida. "Gabriel", comecei, com a voz calma. "Eu te perdoo, mas o perdão não apaga. Ele cicatriza, mas a cicatriz permanece." Ele assentiu, chorando. "Eu não quero que a senhora finja que nada aconteceu. Eu só quero estar perto de novo. Quero vir aqui, ouvir seus conselhos, trazer meus filhos aqui um dia, se eu tiver, mostrar quem você é." "E a Amanda?" Ele hesitou. "Ela não mudou, mas eu mudei. E se ela me ama, vai ter que aceitar a mulher que me criou." Naquele momento, eu percebi. Ele estava começando a crescer. De verdade. Porque pedir perdão é difícil, mas se posicionar por quem te ama de verdade é mais ainda. Levantei, peguei o prato de bolo, coloquei um pedaço na frente dele e disse: "Então come, tá quente ainda." Ele sorriu, como quem reconhece um lar perdido. E naquele sorriso, eu encontrei o Gabriel que eu criei. Não o homem que o mundo moldou, mas o filho que um dia disse: "Mãe, eu vou cuidar da senhora quando eu crescer." Você acredita que todo laço pode ser reconstruído? Ou tem dores que, mesmo com perdão, nunca mais se curam completamente? Comenta aqui, porque essa história ainda está sendo escrita, e talvez seja parecida com a sua. Alguns dias depois do reencontro com meu filho, eu comecei a acreditar que talvez as coisas fossem, pouco a pouco, voltar ao lugar. O Gabriel passou a me mandar mensagens simples, mas significativas. "Bom dia, mãe. Comprei um bolinho que me lembrou o seu. Você tá bem?" E para quem passou meses mergulhada no silêncio, esses gestos eram como raios de sol depois de um inverno cruel. Mas eu sabia que ainda existia uma sombra nessa história. Um nome. Amanda. Eu me perguntava quanto tempo levaria para ela descobrir que ele me procurou, e se ele teria coragem de sustentar sua decisão. A resposta veio mais cedo do que imaginei. Era uma noite de sexta. Estava terminando de guardar as roupas quando ouvi o celular vibrar. Era ele. "Mãe, a Amanda sabe. A gente precisa conversar." No sábado pela manhã, ele apareceu. Diferente da última visita, veio com os ombros tensos, o olhar apagado. Sentou no mesmo lugar. Só que, dessa vez, ele não sorriu. Ela surtou. Eu imaginei. Ele passou as mãos no rosto e disse: "Disse que eu quebrei a confiança, que menti, que fiz tudo escondido e que, ou ela
ou você. Aquela frase me cortou. De novo. Porque era como se a história estivesse se repetindo. Como se o pouco que reconstruímos estivesse sendo arrancado pelas raízes. Outra vez. E o que você respondeu? Perguntei com calma. Ele ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu soube. Ele não respondeu. Ou respondeu mal. Gabriel, você está casado, mas eu sou sua mãe. E nenhuma mulher decente te faria escolher entre o amor da sua vida e quem te deu a vida. Ele olhou para mim, tentando segurar as lágrimas. Eu sei, mãe. Eu sei disso agora. Mas viver com ela está virando um campo de guerra. Ela disse que se eu continuar tendo contato com a senhora, vai embora. E que não me quer ao lado de gente pequena e sem classe. Aquelas palavras caíram como ácido sobre minha pele. Gente pequena. Sem classe. Me perguntei. É isso que ela vê quando olha para mim? Uma senhora simples que vive numa casa modesta, que só queria o direito de amar seu filho? Gabriel abaixou a cabeça. Eu disse para ela que não vou abrir mão da senhora. Mas ela tá me pressionando. E eu não sei o que fazer. Você sabe, sim. Só não quer pagar o preço. Naquele instante, eu me levantei. Fui até o armário e peguei uma caixa. Dentro dela estavam cartas antigas, fotos da infância dele, desenhos que ele me dava no Dia das Mães, com frases como "Você é minha heroína". Entreguei a caixa nas mãos dele. Antes de decidir por ela ou por mim, lembra de quem você foi. Lê isso tudo, lê com calma, e depois me diz quem sou eu na sua vida. Ele chorou. E eu também. Mas diferente das outras vezes, não foi um choro de reconciliação. Foi um choro de escolha, de ruptura. Porque às vezes, amar é também dar espaço para o outro entender o valor da sua presença. Ele foi embora com a caixa. Não prometeu nada. Não disse que viria no domingo. Apenas olhou para mim uma última vez e disse: "Me perdoa de novo, mãe, por não saber ser homem quando mais preciso ser filho." Aquela frase me apertou o coração. Porque no fundo eu entendi. Ou ele iria crescer de vez, ou eu o perderia de novo. Pergunta ao público, profunda e provocadora. Você já foi chamado de peso na vida de alguém que você só tentou amar? Você acredita que o verdadeiro amor resiste a chantagens emocionais? Me conta nos comentários. Talvez você já tenha vivido essa escolha impossível. 2 semanas se passaram. 2 longas semanas. Sem mensagem. Sem ligação. Sem resposta. A casa voltou a ficar em silêncio. Mas, dessa vez, não era um silêncio de abandono. Era um silêncio de espera. Porque, no fundo, eu sabia que aquela caixa, cheia de memórias, cartas, fotos, fragmentos de uma infância vivida com amor, não tinha sido entregue em vão. Na manhã do 15º dia, ele apareceu. Sem avisar. Sem carro. A pé. Como quem volta para o lugar onde deveria estar desde o início. Bateu no portão com as mãos trêmulas. Quando abri, ele estava diferente. Rosto cansado, olhos inchados, barba por fazer, mas havia uma firmeza no olhar que eu nunca tinha visto antes. Entrou, sentou e ficou alguns minutos calado, até que finalmente falou. "Mãe, eu pedi o divórcio." Meu coração disparou. "Você tem certeza do que está fazendo, Gabriel?" Perguntei, quase sussurrando. Ele assentiu. Eu li tudo. As cartas, os desenhos. Lembrei de quem eu era, de quem a senhora foi, e ainda é. E percebi que eu estava deixando a mulher que me deu tudo, por alguém que queria me deixar sem nada. As lágrimas vieram aos olhos, sem que eu pudesse impedir. Ele continuou. Eu me envergonhei, da maneira como te tratei, de como deixei alguém decidir se a senhora tinha ou não lugar na minha vida. Mas isso acabou. E a Amanda? Perguntei com cuidado. Ele suspirou fundo. Ela disse que nunca ia aceitar você. Que se eu quisesse manter esse casamento, teria que cortar contato com a senhora definitivamente. E eu percebi. Qualquer amor que exige que você vire as costas para sua mãe, não é amor. É controle disfarçado. Ele tirou do bolso um envelope. Era o convite de casamento original, mas com algo escrito à mão. Abre. Com mãos trêmulas eu abri. E ali estava. Para minha mãe, que foi esquecida no dia mais importante da minha vida, mas que eu nunca mais vou deixar de lado. Naquele instante, eu não segurei mais. Me levantei e o abracei,
Como só uma mãe sabe abraçar um filho que volta, com dor, com orgulho, com perdão e com amor. Porque o amor de mãe não exige perfeição, ele só pede verdade. Sentamos à mesa, e entre uma xícara de café e outra, ele foi me contando que as brigas com Amanda tinham se intensificado, que ela falava mal de mim até quando ele ficava calado, que ela chegou a dizer: "Se você admira tanto a sua mãe, casa com ela então." Frase que só quem não sabe o que é gratidão pode dizer. E foi nesse ponto que ele decidiu: chega. Ele preferia recomeçar do zero, do que continuar vivendo com alguém que odiava a mulher que mais o amou na vida. Naquela noite, ele dormiu em casa, no quarto onde cresceu, na cama que eu conservei intacta, com os mesmos travesseiros e o mesmo cheiro de infância. E enquanto eu o ouvia respirar pela porta entreaberta, eu senti algo que não sentia há anos. Paz. Não porque tudo foi resolvido, mas porque, enfim, ele me escolheu. Não por obrigação, mas por consciência. Você já teve que perder algo importante para perceber o que era essencial? Já viveu a dor de ser deixado de lado e a surpresa de ser resgatado no momento em que menos esperava? Comenta aqui, porque às vezes o verdadeiro amor não vem no início da história. Ele vem quando a verdade finalmente tem coragem de entrar pela porta. Hoje, ao contar tudo isso, me pergunto quantas outras mães estão agora sentadas numa varanda, como eu estive, olhando para o portão que nunca se abre, esperando o retorno de um filho que talvez nunca volte. Eu fui deixada de lado no dia mais importante da vida dele. Eu chorei sozinha. Fiz café para mim mesma e fui esquecida como se meu amor tivesse prazo de validade. Mas a vida, ela não termina nos dias de dor. Ela recomeça nos dias de decisão. E o meu filho, ainda que tarde, tomou a decisão certa. Hoje, Gabriel está reconstruindo a própria vida. Não com raiva, não com vingança, mas com maturidade. Ele entendeu que mulher nenhuma precisa competir com a mãe. E que o amor de filho não se divide, se soma. A Amanda foi embora. Saiu da vida dele com a mesma frieza que entrou na minha. E embora eu não deseje o mal a ninguém, eu sei que tem perdas que nos salvam. Eu e Gabriel voltamos a caminhar juntos, sem pressa, com respeito. Às vezes, ele ainda se sente culpado. Mas eu sempre digo: meu filho, você me feriu, mas também me curou. Porque quando ele me escolheu, quando enfrentou tudo para me ter por perto, ele me mostrou que meu amor não foi em vão. Outro dia, ele me trouxe flores. Simples. Flores do campo. E me disse: essas são as flores que eu teria te dado no meu casamento. Me deixa te entregar agora? Eu chorei. Mas não de dor, de gratidão. Porque aquele buquê tardio valeu mais do que qualquer aplauso, foto ou cerimônia. Ele pediu que eu o abençoasse. De pé, na cozinha, do jeito mais sincero possível. Coloquei as mãos sobre os ombros dele, como quando ele era menino, e disse: que você seja homem, honesto, leal, e que nunca mais se envergonhe de quem te ensinou o que é amor. Ele fechou os olhos, e pela primeira vez, em muito tempo, eu vi paz no rosto dele. A vida não me devolveu o dia do casamento, nem o bolo, nem a música, nem os convidados, mas me devolveu algo maior, a presença do meu filho. E isso, meu bem, não tem festa que pague. Se você está assistindo isso agora e carrega uma dor parecida, saiba, você não está sozinha. Ser esquecida por um filho, por uma filha, por alguém que você criou com o coração nas mãos, é uma ferida que arde em silêncio, mas também é uma prova da sua força. E se esse alguém um dia voltar, que volte com verdade, com respeito, com arrependimento, porque amor de mãe perdoa, mas não aceita menos do que merece. Você conhece alguém que foi deixado de lado pela própria família? Já viveu o gosto amargo da ingratidão? Ou já reencontrou alguém quando menos esperava? Conta aqui nos comentários. Talvez sua história ainda esteja esperando um recomeço. E se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque todo amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta.